Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Os discípulos estavam tentando pescar e não conseguiam pescar. E Jesus dá um comando para eles irem para onde estava mais fundo e jogar a rede da maneira como Jesus estava falando. Então, no verso 5, Lucas capítulo 5, verso 5, diz assim: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, entendimento da própria limitação. Pessoa que está acostumada a pescar e não pega nada, está entendendo a sua própria limitação. Quando Jesus dá o comando para que fizesse do jeito que Jesus estava falando, aí conseguiu pescar. E a pesca foi surpreendente e maravilhosa. Isso fez com que Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Pedro naquele negócio da pesca, ficaram espantados, ficaram maravilhados. E eles aí começaram a ver que foi a mão de Deus que fez com que eles conseguissem realizar aquela tarefa, alcançar aquele objetivo. E eles começaram a perceber a grandeza de Deus e a limitação deles, a pequenez deles diante da grandeza de Deus. No verso 8 diz assim: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Ou seja, houve ali o quê? Uma adoração, reverência, temor, rendição diante de Jesus, coisa que os fariseus não faziam. Muitos ali estavam tentando pegar Jesus num deslize, numa palavra, ao contrário de Pedro, que logo se prostrou, se maravilhou, se rendeu a Jesus. E ele, diante dessa atitude de ele se prostrar diante de Jesus, ele entende que ele é pecador. Então ele reconhece que é pecador. Verso 8: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas Jesus não atendeu a esse pedido de Pedro para se afastar de Pedro. Pelo contrário. No verso 10, Jesus diz assim: Não tenha medo. Ele falou não tenha, ele falou para Pedro. O verbo está no singular, não tenha. Ele não estava falando apenas para Pedro, porque ele estava falando para quem estava ali presente. Tiago e João também estavam ouvindo, mas o verbo está no singular como resposta ao que Pedro tinha falado: afasta-te de mim que sou pecador. E Jesus falou para ele: não tenha medo, a partir de agora em diante, você será pescador de homens. O que é ser pescador de homens? Ganhar almas para Jesus, ganhar vidas para Jesus. Jesus estava enviando Pedro para ser a pessoa que iria ganhar almas para Jesus. E no verso 11 diz assim: deixaram tudo e o seguiram. Aquilo era lucrativo para eles. Quem sabe até uma questão de sobrevivência, mas eles confiaram que Jesus proveria, que Jesus iria cuidar deles, ou seja, a fé deles em seguir Jesus, sabendo que nada faltaria para eles, enquanto eles estivessem seguindo aquele que realizou esse milagre, essa maravilhosa pesca, que deixou todos maravilhados, surpresos. Então eles seguiram Jesus, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ou seja, o desprendimento das coisas materiais para seguirem aquele
que é dono do ouro e da prata, aquele que pode prover em todas as nossas necessidades. Que a gente buscando Ele em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas, porque o nosso coração está nele. A nossa certeza, a nossa esperança, a nossa confiança está em Jesus. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. O que nós precisamos deixar? A vaidade? Para uns é a vaidade, para outros é o orgulho, para outros é o medo, a pequena fé. Cada um tem aquela coisinha de estimação que precisa deixar para dizer assim, eu larguei tudo e segui Jesus. É a sensualidade? É a euforia? É a falta de reverência a Deus? Uma irreverência diante de Deus? O quê? O que precisamos deixar que está pesando na nossa vida, no nosso barco? Pesando a ponto de o barco não conseguir ir muito longe. O que precisamos deixar mais para ir mais longe, mais fortemente com Jesus e ganhar almas para Jesus? Porque quem segue Jesus, vai acontecer isso aqui com essa pessoa. De agora em diante, você será pescador de homens. Nós precisamos entender que quando a gente gosta muito de um lugar, de uma pessoa, a gente quer que outras pessoas conheçam também. A gente quer apresentar, a gente quer levar as pessoas nesse lugar, porque é bom para nós, nós queremos o bem para os outros. Como nós vamos conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que realiza a pesca maravilhosa na empresa, na escola, no governo, aquele que dá toda a provisão, aquele que é a fonte de todo poder, de cura, de milagre? Como que nós vamos conhecer essa pessoa? Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E nós não vamos sentir vontade de gritar para o mundo, olha, eu encontrei a fonte da verdadeira felicidade, a fonte da alegria. Eu encontrei a fonte da paz. Eu encontrei a própria vida. Vem para a vida. Vem para a vida, venha como estás. E ele vai te transformando, ele vai te transformar. Pedro aqui, ele estava começando um processo. Ele ainda negaria Jesus. Depois, lá no livro de Atos, ele vai pregar para várias pessoas que vão aceitar Jesus. Então, isso aqui não é de brincadeira. A nossa estada, a nossa passagem por este lugar, por esta terra, por este mundo sofredor, não é uma brincadeira. Nós precisamos estar vigiando, porque o nosso adversário, ele anda em derredor, querendo tragar. Os anjos estão ao redor, mas o inimigo, ele está em derredor. Ele está sedento de tragar alguém na sua maldade, porque lhe resta pouquíssimo tempo. Jesus já está voltando e resta pouco tempo. E o inimigo, ele quer fazer com que as pessoas caiam. Mas as pessoas precisam entender que isso tudo é um engano, que elas não podem se embaraçar com o engano deste mundo.
elas precisam olhar para Jesus. Elas precisam olhar para Jesus. Olhar como quem olha para um horizonte. Daqui a pouco você olha como quem olha para quem está do seu lado. Daqui a pouco você sente Jesus morando dentro de você. E você é a casa de Jesus, é a morada de Deus. E você é o templo do Espírito Santo. E aí a consciência vai despertando. A consciência vai mudando. Peraí, eu sou o templo do Espírito Santo? Vós não sabeis que sois santuários de Deus? Então, deixa eu parar para pensar aqui como é que eu estou vivendo. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso endireitar? Assim como Pedro fez aqui. Diante da maravilhosa graça de Deus, do milagre de Deus, Pedro se prostrou diante de Jesus. E quando ele se prostra, a primeira coisa que acontece, afasta-te de mim, que sou pecador, sou um homem pecador. Ele reconhece o pecado, já tinha reconhecido a limitação, depois ele reconhece o próprio pecado. E depois Jesus fala para ele, você de agora em diante vai ser, sabe o quê? Pescador de homens. E Jesus contou com Pedro. E a história de Pedro não parou por aqui, seguindo Jesus. Teve muitos desafios, ele teve que se superar, ele teve que aumentar sua fé em Deus, ele teve que se prostrar na alma, ele teve que vencer a dureza do coração, ele teve que confiar mais em Deus. E aí lá no livro de Atos, a gente vai ver Pedro falando que importa é obedecer a Deus. E ele ajuda na conversão de várias pessoas. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens.